fugirá. Tudo bem com vocês? Graça e paz, queridos. Aleluias. Queridos, hoje nós vamos ministrar uma palavra. Mas antes, eu quero parabenizar o Difflin. Ontem nós tivemos aqui um poderoso Difflin Game. Foi poderoso. E quem venceu a tortada na cara foi quem? A célula do Marcos. Vamos aplaudir a célula do Marcos. Como é que chama a célula? Hã? Quebar. É a célula mais filhotinha, né? Bebezinha, né? Nasceu tem pouco tempo e já ganhou o Difflin Game. Eita glória! Aleluias! E, queridos, aqui nós estamos chegando, está chegando, né, o nosso acampamento. É ano que vem, né, eu estou falando está chegando porque nós não podemos deixar para a última hora, amém? Vamos, em nome de Jesus, já fazer as inscrições, para não deixar para a última hora, porque você fazendo a inscrição agora, você já começando a pagar, vai facilitar para você, né, porque pagar à vista, né, e ainda está no primeiro lote. Tá bom, gente? Vocês podem estar procurando o Vitor, a Kelly, a Gisele, a Andy, tá bom? E o culto de casais está chegando aí também. Pessoal, eu sei que já passou ali no Paz News, mas eu quero reforçar. Vai ser poderoso, vai ser muito lindo, né? Esse culto de casais. E, queridos, nessa noite, nós vamos... O tema da palavra nessa noite é 4 segredos para vencer as tentações, amém? Ali teve um vídeo ali, né, que uma mulher estava orando, né, intercedendo, né, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E hoje nós vamos aprender 4 segredos para vencer as tentações. Queridos, esse mês nós estamos falando sobre arrependimento. E durante esse tempo, né, o Senhor falou muito aos nossos corações. E hoje eu quero passar para vocês 4 segredos para você vencer as tentações. Porque as tentações, elas virão. É ou não é verdade? Mas nós temos que saber como fugir da tentação. Porque quando fala, né, de nós resistirmos ao diabo, isso fala o quê? De você usar autoridade sobre ele, você resistir. E quando se fala, quando fala em relação à tentação, você tem o quê? Que fugir da tentação. Alguém aqui já viu alguma pessoa, às vezes, né, fazendo algum propósito para pecar? Ou fala assim, não, eu vou comer muito porque eu quero ficar bem acima do peso. Existe uma pessoa assim? Apesar que existem pessoas que querem, né, engordar um pouquinho, né, mas aí faz um regime. Isso não quer dizer que ela quer passar acima do peso. Ninguém quer. Existe alguém que fala assim, eu vou experimentar um monte de droga mesmo, eu quero ficar bem viciado. Existe alguém assim? Não existe. Ninguém quer cair, ninguém quer ficar em uma situação. Um exemplo, um bêbado, por exemplo, que bebe, fica viciado mesmo, fica inchado, fica lá na Praça do Duval. Ninguém sonha em estar ali na Praça do Duval, todo inchado por causa de cachaça, não é? Não existe pessoas dessa forma. Mas acontecem situações que a pessoa ela acaba cedendo às suas tentações e acaba caindo nos vícios, acaba caindo, né, em uma cilada do diabo, uma armadilha, e a pessoa fica aprisionada por causa das tentações. E nessa noite nós vamos aprender como fugir das tentações. Abre para mim em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém. Isso daí é o quê? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 3.
Não, coloca para mim lá, 1 Pedro capítulo 5, às vezes eu cometi um erro aqui. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então o inimigo, ele está aí, está rondando, rugindo, né, como um leão, não é leão, rugindo como um leão, procurando alguém que possa o quê? Tragar. Agora abre para mim 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 12. E eu gostaria de colocar o 13 também, por favor. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, queridos, aqui não vem nenhuma tentação sobre as nossas vidas que nós não vamos suportar. Então nós temos que entender o seguinte, que a tentação que às vezes vem sobre nossas vidas, a palavra de Deus está dizendo que você pode vencer essa tentação, fugir dessa tentação. Amém? Então vamos lá, o primeiro segredo é o seguinte: o segredo do está escrito. Repita comigo assim: o segredo do está escrito. Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, quando Jesus estava lá no deserto, Jesus ele usou a própria palavra. E o interessante é que Jesus, queridos, ele era, por mais que ele era Deus, mas aqui na terra, ele se fez o quê? Homem. E ele passou por todas as provações, ele também teve que estudar, ele também estudou a palavra de Deus. Tanto é que quando ele tinha 12 anos, ele estava lá no templo e os sacerdotes, né, os escribas ficaram impressionados pelo conhecimento que Jesus tinha. Muito provável porque José, ele ensinava Jesus a palavra, ensinava a Torá e ele começava, né, a estudar profundamente. E quando ele chegou ali, ele era expert, ele tinha profundidade na palavra de Deus, porque ele lia a palavra de Deus. Quando ele estava passando aquela situação ali com Satanás, Satanás começou a falar algumas coisas e Jesus usava, está escrito. Então é muito importante nós entendermos o seguinte: para nós vencermos, um dos segredos para que a gente possa vencer a tentação é sabendo a palavra de Deus, porque nós vamos usar a palavra de Deus para vencer as tentações. O próprio Jesus examinava a palavra de Deus. Tenha uma dieta da leitura da palavra de Deus. Queridos, nós precisamos tirar tempo de leitura da palavra de Deus. Eu não sei como é a sua dieta, né, de leitura da palavra de Deus, mas se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, eu aconselho você começar a ler do Novo Testamento. Se você observar, queridos, existe 2 testamentos, o Velho e o Novo. O Velho é maior do que o Novo. Mas entenda o seguinte, que você que está iniciando, é interessante você começar do Novo Testamento, porque é um novo mandamento, uma nova carta, da nova aliança. E é interessante você começar lendo de João em diante, depois você vai e volta para Mateus, depois você começa lendo, né, o Velho Testamento, e assim vai. Você precisa ter esse relacionamento com a palavra de Deus. Quanto mais, né, você vai tendo essa dieta, você vai se tornando forte, porque aquilo que você alimenta é o que te faz forte, é ou não é?
Nós não falamos aqui sempre que se nós alimentarmos a nossa carne ela vai ficar forte, ela vai prevalecer. Mas se nós alimentarmos o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, da palavra de Deus, nós vamos ser cheios do Senhor. Nós precisamos tirar tempo a sós com o Senhor, através da oração e leitura da palavra de Deus, para que esse segredo do está escrito esteja na nossa mente, no nosso coração. E nós vamos entender que quando vier a tentação, você vai saber usar a palavra correta, para vencer aquela tentação a qual vier sobre a sua vida. Aleluias, amém? Você precisa tomar uma decisão, submeter-se a Deus, lendo, meditando e obedecendo a palavra, amém? Repita comigo assim, obedecendo a palavra. A palavra fala que nós temos que resistir o diabo com a palavra, amém? O diabo, ele vai vir com a tentação. Ele vai oferecer a você, você precisa resistir o diabo. A tentação você foge, amém? Então quando o diabo começar a colocar algumas coisas na sua mente, você tem que resistir. Resistir, queridos, é usar palavras para repreender o diabo. Resistir é repreender, amém? Eu te repreendo, Satanás, porque está escrito. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, amém? Então como que nós devemos santificar as nossas vidas? Através da palavra. Nós temos que nos santificar, queridos. Santificar através da palavra, nós vamos fazer o quê? Separando cada vez mais do pecado, mais do mundo. Santificar é o quê? É ser separado. E nós temos que encher da palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá. Amém? Então como é que nós vamos resistir o diabo? Através da palavra, do está escrito. O segundo segredo, o segredo da linha de segurança. Repita comigo, o segredo da linha de segurança. A melhor decisão é aquela que você toma de forma antecipada. Queridos, aqui existe uma linha de segurança. Vamos imaginar uma linha. E aquela linha fala que aquela linha está mostrando que ali é. Alguém já foi no metrô? Vocês já observaram que tem uma faixa lá amarela, né? E mostra o quê? Que você tem que ficar antes daquela linha. Se você estiver na linha, você corre o risco. Se você passar, você vai se dar mal. É ou não é verdade? Existe uma linha de segurança. E nas nossas vidas também existe uma linha de segurança. E essa linha de segurança, você precisa antecipar. Você precisa o quê? Saber. Existia um grande milionário. E ele precisava de um motorista para os seus filhos. E ele foi procurando os melhores motoristas do mundo. E ele escolheu os melhores, os 3 motoristas. Ali, ele fez o seguinte, falou assim, olha, vou fazer um teste com vocês aqui, e quem fazer a manobra mais ali perto ali daquele abismo ali, passar fininho ali, é esse que eu vou estar contratando. Eu quero ver quem é o melhor de vocês, e quem vai ser o mais rápido. E tinha, né, uma estrada que dava pro abismo. E ali o primeiro passou fininho. O segundo passou com mais velocidade ainda, né? Passou pertinho ainda. E esse segundo até falou assim, não, vocês vão ver que eu vou fazer melhor. Vou mostrar para vocês que eu sou o melhor motorista. E o terceiro, ele foi
mais lentamente e foi distante, passou distante ali daquele abismo. E o milionário foi e perguntou assim para ele assim, falou assim, olha, por que você passou devagar e distante? Falou assim, olha aqui, você sabe muito bem que eu sou um dos melhores motoristas do mundo. Eu poderia muito bem passar fininho ali, até melhor do que eles, mas de maneira nenhuma eu vou me arriscar. Na hora, o milionário passou a chave para ele e falou assim, olha, você vai ser o motorista que eu preciso de alguém que me passa segurança. E esse foi contratado. Nas nossas vidas, queridos, é da mesma forma. Às vezes existe, pessoas que às vezes ficam brincando com essa linha. Coloca o pezinho na linha, Não, eu sou forte. E fica tentando, fica arriscando nessa linha de segurança. Às vezes no namoro, o jovem, às vezes ele fica, brincando com essa linha. E é muito importante o jovem, ele se antecipar. A Shirla, ela tem uma frase, que ela trouxe dos pastores dela, antigamente, que é o que, Shirla? Quem antecipa, governa. Vamos repetir essa frase, gente? Vamos lá. Quem antecipa, governa. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Mais uma vez. Então, queridos, você precisa se antecipar. E nós vemos isso através da vida do José do Egito. José do Egito era um homem de Deus, é ou não é verdade? Nós sabemos a história do José do Egito. E nós sabemos que ele passou por uma situação a qual ele teve que vencer a tentação. Mas o interessante é que o José, ele tomou uma decisão antecipada de obedecer a Deus. Não importa o que aconteça, ele iria obedecer a Deus. E é muito interessante que ele diz essa história, por quê? Porque José, ele sabia até onde ele poderia. Ele estava ali na casa, como é que chamava? De Potifar, não é isso? De Potifar. Ali Potifar deu toda a liberdade para José. Falou assim, olha que você pode governar a casa e tal. Você, depois de mim aqui, você que comanda aqui e tal. E ali, a esposa de Potifar começou a seduzir, começou a se interessar por José. Mas José, ele sabia até onde podia e começou a observar. Às vezes acontece nas nossas vidas, queridos, algumas situações que às vezes começa, a nossa carne começa a se assanhar mesmo com a tentação. E você tem que se antecipar. Fala assim, opa, até ali eu não posso, eu tenho que ficar mais distante. Porque se eu ficar muito perto, às vezes eu vou querer passar essa linha de segurança. Então é muito importante você se antecipar. Fala assim, não, eu vou obedecer. Eu não vou chegar até esse ponto. O namoro, por exemplo, é muito interessante o casal, por exemplo, ele fazer o romance real. Antes mesmo de começar um relacionamento. Porque se começar um relacionamento e depois for pensar no romance real, é praticamente impossível. Por quê? Porque já está fora assim já planejou aquilo e é aquilo mesmo, e aí você vai ter que resistir e tal. Mas quando um jovem, ele toma uma decisão, um exemplo do romance real, e já começa a estudar, ele já começa a aprofundar, sobre o assunto e tal, qual o objetivo, assim, não, eu assumo. Aí ele começa o quê, gente? A governar, olha só, ele antecipa, assim, não, antes de entrar no relacionamento, vai ser dessa forma, eu vou beijar a minha esposa lá no altar. Isso é o quê? Uma antecipação, um planejamento. E quando se faz isso, queridos, quando começa o relacionamento, já fala já para o cônjuge. E ali fala assim, é assim, vai querer? Quero. É dessa forma que eu quero também, amém. Pronto. E dessa forma,
Eles vão o quê? Falam assim, olha que nós vamos estar perto dos nossos pais, nós vamos sempre nos relacionar ali na sala, conversando com os pais presentes, com a família presente, nós não vamos ficar sozinhos. E assim vai. O que é isso, queridos? É antecipando. E isso é a linha de quê? De segurança. Quando você assume isso, queridos, você vai vencer. Você não vai cair nem ceder à tentação. Nós sabemos onde está a linha do pecado. Sendo assim, para não ficarmos perto dessa linha e cairmos em pecado, estabelecemos uma linha de segurança antes dela. Busque a Deus e determina onde deve ficar essa linha de segurança. Essa linha de segurança, quem vai fazer é você, amém? Os irmãos estão me entendendo? Então, qualquer tipo de tentação, você sabe, um exemplo, lá no Instagram, por exemplo, você sabe que se você entrar em alguma coisa lá, pode começar a aparecer alguma coisa no seu Instagram. E isso pode despertar você a ceder às tentações. Queridos, aqui, ninguém cai na pornografia de um dia para o outro, não. Sabia disso? É com aquilo que desperta, principalmente o homem, por exemplo. Desperta o interesse, aí depois vai entrando, passa um pouquinho, aquilo vai aumentando o grau, vai aumentando, até cair na pornografia, e depois ainda pode até conversar com prostitutas, e daí até mesmo cair em adultério ou ceder um pecado mais grave. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então existe uma linha de segurança. Se por um acaso você é fraco com redes sociais, elimine da sua vida as redes sociais. Às vezes, nós temos que ser radical com algumas determinadas coisas, para que a gente venha entender que existe uma linha. Nós temos que colocar uma linha de segurança. E isso, queridos, cada um individualmente aqui vai estabelecer essa linha. Então, o segundo segredo é esse, linha de segurança. Aleluias. Terceiro segredo, o segredo do escape. Repita comigo, o segredo do escape. Isso. Então aqui nós vemos, como eu já estava contando aqui para vocês, que José do Egito, ele tinha feito essa linha de segurança e ele começou a o quê? A colocar na sua mente o seguinte, ele falou assim, se por um acaso acontecer alguma situação que eu vejo que eu vou cair, eu preciso o quê? Escapar. Então a decisão de José do Egito, olha só, quando aquela mulher estava se assanhando ali com José do Egito, ela viu que não ia ter jeito, porque ele sempre fugia, né? Saía fora. O que essa mulher fez? Agarrou José. Quando ela agarrou José, o que José fez? O que ele fez, gente? Gente, eu estou falando de quem? Eu estou só para ver se vocês estão ligados. Esqueça lá fora, queridos. Fica atento aqui, em nome de Jesus. José, ele bolou o seguinte, ele colocou na mente, falou assim, se acontecer alguma coisa eu vou fugir. Naquele momento, que aquela mulher agarrou ele ali, na hora ele correu. E ali, né, ficou até um pedaço ali das roupas dele e ele saiu correndo. Por quê? Porque ele sabia que se por um acaso ele ficasse ali, né, resistindo à tentação, ele ia cair. Imagina aquela mulher ali, assim, não, vem cá, abraça ele, não, por favor, não posso, vai, passa um pouquinho, vai, cai. Não é verdade, gente? Tem coisas, queridos, que nós não temos que ficar resistindo, não. Nós temos que o quê? Escapar, fugir. Amém? O quarto segredo, repita, quarto segredo. O segredo da transparência. Repita comigo, o segredo da transparência. Isso. Tiago capítulo 5, versículo 16. Nós já lemos, mas nós vamos ler de novo.
Tiago capítulo 5, versículo 16. Esse a gente não leu não, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Queridos, aqui, o seu pecado, a Bíblia fala que você pode pedir perdão a Deus. Você confessa para Deus. E quando você confessa o seu pecado, você é perdoado, amém? Mas a Bíblia está falando para você obter a cura. Você precisa o quê? Confessar. Queridos, o cristão, ele precisa ser transparente. E como eu falei no início, né, usando até a frase da Shirla, quem antecipa governa, isso é tão poderoso que nós podemos usar para esse ponto também. Sabe aquela tentação, aquela dificuldade que você tem, que você fica lutando e tal? Queridos, aqui, qualquer pessoa aqui tem algum tipo de tentação e você vai ter que lutar com ela o resto da sua vida. Ou, às vezes, pode vir uma outra situação, você vai ter que lutar. Mas entenda o seguinte, que quando você usa esse segredo da transparência, você vai se tornar uma pessoa mais forte para vencer a tentação e resistir o diabo. Amém? Eu, como discípulo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que confessar a minha tentação. Eu confesso a minha tentação para o meu discipulador, para que eu não venha cair em tentação. Amém? Então eu falo assim, olha aqui, ó, eu tenho uma tentação que está na área da... O que eu posso falar? Vamos colocar da pornografia. Eu tenho essa dificuldade e tal. Aí vai antecipa ali pro discipulador. Aí o discipulador vai perguntar, mas como é que tá e tal? Eu falo assim, não, eu tô vencendo e tal, mas eu estou confessando aqui para você aqui, para que você venha estar sempre conversando comigo sobre esse assunto. Então, no discipulado, o que vai acontecer? O discipulador, de vez em quando, ele vai estar perguntando, e aí, como é que está aquela tentação? Você está vencendo? Eu falo assim, não, eu estou vencendo, glória a Deus. E sempre quando, né, há esse feedback, né, de discipulador e discípulo, o que vai acontecer? A cada dia vai estar acontecendo aquilo que nós falamos, né, alguns domingos atrás, falando sobre arrependimento, que é o quê? Deixando o pecado e dando passos contrários ao pecado. Vocês estão me entendendo? Então é muito importante você usar a transparência. Queridos, aqui é muito importante, você que ainda não é discipulado, você procurar um discipulador. O discipulador, queridos, é uma pessoa que vai estar te ajudando na caminhada, na fé. E a Bíblia, ela fala que nós devemos fazer discípulos. É ou não é verdade? Mas para nós fazermos discípulos, nós temos também que o quê? Ser discipulado. Os discípulos de Jesus, eles foram discipulados por Jesus. Em seguida, os discípulos começaram a discipular outros. E é muito interessante, queridos, que no discipulado é onde você vai avançar, sabe, no seu ministério. Você vai conseguir vencer as suas tentações. Queridos, eu falo para os meus discípulos o seguinte, que se por um acaso você tiver, eu falo para você aqui, ó, se por um acaso o seu discípulo tiver alguma dificuldade, às vezes no casamento, aqui, ó, entra profundamente sobre esse assunto, para que eles venham ser sarados, para que eles venham ter uma família saudável, uma família restaurada, uma família de sucesso. Se por um acaso há alguma tentação, aqui, ó, sempre pergunta, ajude essa pessoa. Queridos, nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós queremos o quê? Ajudar as pessoas a serem curadas. Aqui na nossa igreja nós falamos o seguinte, que ovelha sadia é o que dá cria. Então, para você, queridos, ganhar a alma para Jesus, você cumprir aquilo a qual o Senhor te chamou ou encarregou para fazer, você precisa entender o seguinte, que você primeiramente tem que ser curado. Existe um processo. Nós devemos receber a cura, porque quando nós recebemos a cura, nós vamos pegar o antídoto daquele veneno do pecado que às vezes nós
tínhamos cometido. Outrora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ajudar outras pessoas. E você pode ter certeza que Deus ele vai colocar pessoas que passou por mesmas situações que você passou no passado, para que você venha ter a resposta, a solução, o antídoto para curar essa outra pessoa. Sabia disso? Deus, queridos, ele tem uma forma poderosa de agir. Por mais que às vezes você está em uma situação difícil, entenda que há solução para o seu problema. Deus, ele quer transformar a sua vida. Deus, ele quer restaurar a sua vida. Deus, ele quer te santificar, te purificar, te sarar. Porque ele tem um propósito na sua vida. Através disso que eu estou falando aqui, ele restaurando você, você vai começar a fazer o quê? Assim, agora eu vou curar aqueles que estão feridos. A gente não falou aqui sobre o soldado ferido? Queridos, Deus ele quer te levantar. Deus está te levantando nessa noite, amém? Queridos, aqui, Deus vai fazer algo poderoso daqui para frente. Não importa quem ganhou, parece que o Lula ganhou, né? Foi o Lula que ganhou, olha aí. Pois é, não importa, nós oramos, mas Deus é soberano, amém? Tudo está no controle do Senhor. E Deus tem promessa para essa terra, amém? Deus está levantando profetas, missionários e vai ser enviado para outras nações. O Senhor prometeu coisas poderosas para nossas vidas, queridos. Existe várias profecias que foram lançadas pelo Brasil, que um grande avivamento iria acontecer na nossa nação, e vai acontecer. Mas para isso você precisa entender o seguinte: você não deve ficar caindo nas tentações. Nós falamos aqui sobre 4 segredos para você vencer as tentações. Você precisa se posicionar. Existem pessoas, crentes, que ficam andando em círculos, não sai do lugar porque existe um pecado que ele não quer largar. Se arrependa dos seus pecados. O Senhor fala para você nessa noite, tem falado durante esse ano todo. Arrependa dos seus pecados. Jesus está voltando. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Naquela época, João Batista falava assim: porque é chegado o reino dos céus. E eu digo, Jesus está às portas. Arrependa dos seus pecados. Toma uma atitude, toma uma decisão na sua vida em não ficar perdendo tempo com o seu pecado. Porque às vezes existem alguns tipos de pecado que às vezes as pessoas acham assim: ah não, ano que vem vai estar tudo certinho, vai estar tudo resolvido, aí eu vou começar. Queridos, entenda o seguinte, que o diabo, ele arma ciladas para que você fique aprisionado em determinado pecado. Você tem que tomar a decisão agora, tomar uma atitude agora, é hoje, não é amanhã. Porque quando você toma essa decisão, queridos, hoje, aí vai vir um processo da transformação, da cura. Essa nação precisa de cura. Essa nação precisa de você. Desperta tu que dormes. Levanta. Acorde em nome de Jesus. Porque Jesus está voltando. Aqui, queridos, aqui, o sistema está todo preparado para o anticristo. Sabia disso? Aqui, com o Bolsonaro, iria acontecer da mesma forma. Com o Lula é mais fácil ainda. Por quê? Porque o Lula tem amigos cabulosos aí, e tudo, queridos, ali, ó, tudo aliançado para um sistema de um só governo. Com o Bolsonaro ou com o Lula. E aqui, se você não consegue resistir a uma tentação, será que você vai resistir a um sistema totalmente
corrompido pelo inimigo? Às vezes a gente fala, não, eu não vou negar Jesus, mas às vezes você nega Jesus todos os dias, porque você cede os seus pecados. Em nome de Jesus, queridos, se arrependam, em nome de Jesus. Se vocês estavam orando pelo Brasil, continue orando pelo Brasil, ore por suas vidas, para que vocês venham vencer o dia mal, para que você venha entender, em nome de Jesus, usar esses 4 segredos, usando a palavra de Deus, enchendo da palavra de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, entendendo aonde é a sua linha de segurança, até aonde você pode ir. Você precisa o quê? Se antecipar. Você precisa saber de quê? Como você escapar da tentação e seja transparente. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar transmitindo para vocês nessa noite. E eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés. Aleluias. Eu falo, queridos, que é muito importante você ter um discipulador, mas às vezes você não quer ser discipulado agora, mas você pode, e você tem um líder de life group, você tem o pastor Samuel, a pastora Gisele, você pode estar conversando com a gente. Nós queremos te ajudar, nós não queremos punir você, nós queremos ajudar você. Amém? Confessar pecado, a gente não confessa para qualquer um. Se você conversar com alguém que às vezes cai no mesmo pecado seu, ele vai sugerir, não, é assim mesmo e tal. Mas você tem que conversar com alguém que seja cheio da presença de Deus, que seja uma referência, sabe, espiritual para a sua vida. Alguém que guarde segredo. Amém? Se você vê alguém, às vezes fala de pecado do outro e tal, foge dessa pessoa, porque essa pessoa tende a soltar o seu segredo. Queridos, em nome de Jesus, converse com o seu líder de life, conversa sobre essas possibilidades, porque nós queremos que você rompa, cresça, em nome de Jesus. Eu quero ver você decolando, amém? Em nome de Jesus, e cumprindo a missão a qual o Senhor destinou para você. Em nome de Jesus, não perca tempo mais pecando. Em nome de Jesus, se arrependa. Em nome de Jesus, o Senhor, Ele fala, e às vezes você pode até pensar, eu preciso tomar mesmo essa decisão, mas na segunda-feira está caindo. Queridos, eu falo isso porque eu já fui assim. Quando eu estava lá na igreja e aconteciam umas palavras assim, eu falei assim, oh meu Deus, eu me arrependo e tal. E sentia até a presença de Deus, e eu falava em língua estranha, e pá, falando em línguas estranhas, glória a Deus. Olha só para você ver, eu sentia assim, nossa, olha como é que eu estou cheio da presença de Deus, amanhã eu vou conseguir vencer o meu pecado. Aí na segunda-feira, ficava aquela situação e tal, aí na terça caía. Eu falei assim, não, meu Deus, mas eu fui até cheio da presença de Deus, por que hoje eu caí? Porque, queridos, aqui, o pecado jaz à porta, cabe a você resistir, dominar. Sabia disso? Aqui Deus não vai fazer por você algo que você tem que fazer. Nós não acabamos de aprender aqui que não vai vir nenhuma tentação sobre as nossas vidas a qual a gente não possa vencer. Deus não vai permitir algo além do que você pode aguentar, não. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a conversar com o Senhor. Se arrependa, lembra daquele pecado, peça perdão, em nome de Jesus. Peça ao Senhor para te dar sabedoria, para que você venha saber, sabe, aonde é essa linha de escape, essa linha de segurança. O que você tem que fazer para escapar? Comece a clamar ao Senhor. Comece a orar, Senhor, me livra da tentação em nome de Jesus. Não me deixe cair na tentação. Comece a clamar ao Senhor. Senhor, nós te clamamos nesse momento, ó Pai, e aqui estão os seus filhos. Eu creio, ó Deus, que aqui estão pessoas que vão fazer a diferença.
essas pessoas vão ser usadas pelo Senhor com esse avivamento que já está acontecendo nessa nação. E no nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser a referência em nome de Jesus para os nossos vizinhos, para as pessoas do nosso estado, do nosso Brasil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos salgar essa terra, que nós possamos vencer o dia mal, que nós possamos resistir o diabo, em nome de Jesus. Nós não vamos nos render, porque nós nos rendemos somente ao Deus Todo-Poderoso, o Leão de Judá. E no nome de Jesus nós nos rendemos a Ti, ó Pai, e nós queremos nos levantar juntamente com o Senhor, juntamente com o leão, para que nós possamos ir ao encontro dos perdidos, resgatar o máximo de pessoas possível, para levar juntamente a glória do Senhor. Em nome de Jesus, não tem mais tempo. Nós não vamos perder mais tempo com tentações, com pecado. Nós nos posicionamos como santos. E no nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ter as nossas vestes brancas, que nós possamos ter os atos de justiça, que são essas vestes brancas, que nós possamos viver em justiça. Em nome de Jesus, que nós possamos ser transparentes. Sabemos, Deus, que nós vamos tropeçar algumas vezes, mas nós sabemos que nós temos o perdão do Senhor e precisamos ser transparentes, porque nós habitamos em um reino de justiça, em um reino de luz. E no nome de Jesus, que nós possamos nos render a Ti, nos humilharmos a cada dia mais, para que nós possamos ser mais santo, porque o Senhor é santo, e nós queremos levar essa santidade para as pessoas desse mundo. Nós queremos mudar essa nação através do Senhor. Deus Todo-Poderoso, levanta a juventude, levanta os casados, levanta os velhos, as crianças, em nome de Jesus, da Church Militaire, para fazer a diferença nessa nação. Em nome de Jesus, que deste lugar venha sair pessoas para pregar o Evangelho em outros países, em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus, porque o Senhor tem pressa. E no nome de Jesus, desperta os que estão dormindo nesta noite, em nome de Jesus. Desperta, 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 porque Jesus está voltando, o Senhor está voltando. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor sempre nos antecipa, o Senhor sempre mostra o que o Senhor irá fazer, e nós cremos na Tua palavra. E eu te louvo, Senhor, que essa semana nós possamos, em nome de Jesus, com a decisão que tomamos hoje, nós possamos, em nome de Jesus, na segunda, terça, quarta, quinta e em diante, vencer todas as tentações, fugir da tentação. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos, ó Pai, pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém? Será que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Queridos, nós vamos orar agradecendo a Deus por mais esse culto. E quando eu estava orando, eu lembro de um sonho que meu tio, ele teve lá na faixa de 2009, mais ou menos. Na verdade, não foi um sonho. Ele foi literalmente arrebatado. Tanto é que ele viu saindo do corpo dele, saindo, né, da casa, e ele teve uma grande revelação. Para resumir aqui para vocês, ele viu muitos anjos, e esses anjos seguravam um tipo de um instrumento. E o meu tio perguntou por que eles estão dessa forma.
E ali aquele anjo falou assim, eles já estão preparados, porque a casa, a Bíblia não fala que o Senhor lhe faria morada? Ali aquele anjo falou para o meu tio dessa forma, falou assim, olha, entenda o seguinte, que já está tudo pronto, já está tudo preparado, eles estão só esperando a ordem para soar as trombetas. Se naquela época já era dito que Jesus está voltando, queridos, Jesus está voltando. Amém? Queridos, eu estou sentindo uma atmosfera tão poderosa. Eu não sei, pode vir daqui 20 anos, não sei. Quem sou eu para dizer? Mas que eu sinto, e a igreja tem sentido, que Jesus está voltando. Ele está voltando. Queridos, não é hora de brincar. Amém? É hora de você falar para o seu pai, para a sua mãe de Jesus. É hora de você ser testemunha de Jesus nesses últimos dias. Fale de Jesus. Doa o que doer, queridos. Mas fale de Jesus. Porque Jesus está voltando. Ganhe o seu pai. Ganhe a sua mãe. Ganhe os seus irmãos. Leva ele para a igreja. Leva para o Life Group. Porque, queridos, aqui nós queremos cuidar dessas pessoas. Aqui existe uma igreja pronta para cuidar dessas pessoas, amém? Então prepare em nome de Jesus e seja usado, ou usado também, em nome de Jesus. Tá bom. Amém, queridos? Um recado aqui para vocês. Dia 2 é o meu aniversário. E eu estou convidando todos vocês para um poderoso churrascão, amém? Vai ser lá na casa do meu sogro, todos vocês são convidados. E a gente costuma pedir meio quilo e um refrigerante, né? Mas nós vamos pedir 1 quilo porque nós vamos ficar a tarde toda, nós vamos até jantar, comendo carne o dia inteiro, amém? Amém? Então aqui, ó, vai ser quarta-feira, né, dia 2, né? Quarta-feira, todos vocês estão convidados a partir do meio-dia para um poderoso churrascão para comemorarmos os meus 39 aninhos. Amém? Ô, glória! Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse culto tão poderoso a qual o Senhor, ó Pai, falou aos nossos corações. Nós fechamos essa série de mensagens sobre arrependimento, ó Pai, neste mês. E no nome de Jesus, que nós possamos ser não simplesmente ouvintes, mas praticantes da sua palavra. O que importa é obedecer, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos ter, ó Deus, essa atitude de ouvir a sua voz e obedecer e colocar em prática, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, nos dê uma semana poderosa e desde já, ó Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor fez, ó Deus, em nossa nação. Te agradecemos, ó Pai. Hoje o Lula, ó Deus, foi eleito, e no nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, venha abençoar essa nação, não importa quem seja, em nome de Jesus, e que a paz venha reinar em nossa nação, em nome de Jesus. Tenha misericórdia da nossa nação, em nome de Jesus, Pai, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Deus abençoe.